Como é que você lida com pessoas tóxicas, agressivas no seu trabalho? Sabe aquela pessoa que você vai dar bom dia, ela já chega com cara feia, você vai pedir ajuda pra ela, ela te trata como se fosse um idiota, ou até o contrário, ela vai te pedir ajuda, mas mesmo te pedindo ajuda, ela te trata com arrogância. Olha só, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que essas pessoas pensam além da própria agressividade. Isso pra quê? Pra te trazer estratégias práticas para você lidar melhor com essas pessoas e se estressar menos. Vamos lá? Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal das pessoas mais bem-sucedidas em gestão do tempo e inteligência emocional do Brasil. Eu vou fazer um convite para você. Assiste esse vídeo aqui um pouco e se você gostar, tá? Somente se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal para o canal crescer, para ter mais gente bem-sucedida nesse Brasil e para você receber mais vídeos que nem esse aqui, beleza? Bem, como eu falei para vocês, qual que é o modo de pensar de uma pessoa agressiva? Isso porque as pessoas não são só defeitos. Por mais que seja uma pessoa agressiva no trabalho, ela tem um porquê de ser assim. Na mente dela, ela acredita que faz sentido ser dessa forma por um benefício. E o fato é que ninguém é só defeito nesse mundo. Por mais que seja muito chato a pessoa ser agressiva, é interessante você entender por que ela está pensando assim, para ficar mais fácil você canalizar esse jeito de pensar dela a seu favor. Tá? Então, as pessoas que são agressivas, elas normalmente valorizam pelo quê? Por velocidade. São pessoas que têm capacidade de decisão rápida, mesmo sob pressão, elas decidem rapidamente e por causa disso também elas têm uma autoconfiança muito grande, né? Tanto que elas tratam as pessoas com mais agressividade e normalmente nem pensam duas vezes por causa disso. Elas são também pessoas que valorizam muito o resultado. Não é aquela pessoa que fica muito assim, cheia de cuidado, nossa, mas será que alguém vai ficar achando ruim pelo que eu fiz? Oh meu Deus do céu, será que vão pensar? Não, ela quer resultado. Pessoas que são fortemente assim, que a gente conhece, é Steve Jobs, tem o Donald Trump e até o próprio Bolsonaro. Então observa que essas características que eu estou passando para vocês, elas também têm algumas qualidades. Normalmente gente assim vai ser o tipo de pessoa que aguenta mais pressão também. Pensa no próprio Bolsonaro, né? Independente de questões partidárias, é uma pessoa que recebe muita pressão política, gente que quer que faça isso, faça aquilo. A pessoa que tem essa característica de agressividade, normalmente ela aguenta muita pressão e não acha ruim. Muitas vezes o próprio desafio, nossa, o que eu vou fazer agora? Essa ideia de ter um desafio, será que eu vou conseguir? Vamos para cima deles? Vamos para cima do resultado? Isso motiva esse tipo de pessoa e ela normalmente não precisa de alguém para ficar colocando pilha nela para ser motivada, ela é automotivada. E outra coisa, essa pessoa também, ela não é muito de dar rodeios quando vai falar com as pessoas, não é muito aquela coisa de, vou fazer uma conversinha diplomática, a gente faz aquele quebra-gelo mineiro, come o pão de queijo aqui, e depois a gente vai conversar. Não, vai direto no assunto. A questão é que ela também, assim como todos os seres humanos, ela também tem algumas fraquezas. Quer dizer, justamente por ser tão direta, assim, de não ter rodeios, muitas vezes falta para ela planejamento. Ela não planeja, aí não vê os detalhes das coisas e muitas vezes ela acaba pegando para si também uma grande carga de trabalho, nessa ideia de vamos lá, vamos resolver os desafios, vamos enfrentar eles e tudo mais, acaba se sobrecarregando de trabalho. Mas o ponto mais forte nesse caso aqui, o ponto mais fraco, que mais impacta isso que a gente está falando, é que ela tem um foco muito grande na tarefa. Quer dizer, ela por querer tanto ter resultado assim, nossa, eu quero resultado, vamos embora, não sei o quê, muitas vezes ela não vai perceber as pessoas que estão no caminho. E aí quer ir direto pro resultado. E aí a gente percebe a agressividade. Por que ela é agressiva? Porque ela foca tanto no resultado e não quer pensar muito nos detalhes de planejamento, coloca nas minhas costas que eu vou fazer. Isso muitas vezes se traduz em agressividade, porque não pensa direito nas pessoas. E no caso pode ser você aí, ela passa como se fosse um trator em cima de vocês. Isso é horrível para quem tá do lado de cá, mas percebe que tem um porquê. Por mais que não seja assim a melhor justificativa do mundo, né, a justificativa mais louvável, mas tem um porquê disso. E aí tá, te expliquei o contexto. Agora eu quero te explicar como que você pode lidar com isso de uma maneira inteligente. Pensa que tem 3 princípios que a gente tem que levar em conta aqui. Primeiro, que você não muda as pessoas. Você vai conseguir lidar com isso melhor, mas não é a ideia de você transformar a pessoa. A outra coisa é que, por mais que você vai entender a pessoa, o jeito que ela pensa, eu não tô querendo dizer aqui para você abaixar a cabeça para tudo que ela faz. Não é isso.
terceiro princípio é esse, que em vez da gente querer mudar a pessoa como um todo, vamos tentar aqui a nossa principal estratégia, usar esse jeitão dela, dar como se fosse uma canalizada nessa energia dela para você alcançar os melhores resultados aí na sua equipe, você ficar mais em paz, não ficar tão estressado, não ficar levando problema para casa, não ficar lembrando dessa pessoa o dia inteiro que tá te amolando. De maneira prática, é interessante você não fazer, evitar muita emoção quando for falar com essa pessoa. Lembra que esse tipo de pessoa é muito foco na tarefa, a pessoa é agressiva porque ela quer ir direto muitas vezes na tarefa. Você também não precisa querer criar relacionamento com essa pessoa. Sabe aquela pessoa que é tão diplomática, que não consegue deixar de ser diplomática? Nesse momento você tem que esquecer um pouco isso. Esquece a emoção, fica um pouco mais foco na tarefa também, porque assim você vai se machucar menos. Aliás, eu te dar uma dica, se deixar de ser diplomático para você, se essa ideia de ser mais frio no sentido positivo for difícil para você, isso te gera ansiedade, tem uma lista de e-mails que eu mando semanalmente, e-mails para as pessoas com dicas de gestão do tempo e inteligência emocional. E no último da semana passada eu falei exatamente sobre isso, sobre ansiedade. E uma maneira de você ter menos ansiedade é você ter menos expectativa sobre as coisas, focar mais no agora, tá? Então, para esse caso aqui, a mesma coisa. Se você tem uma dificuldade de relacionar com essa pessoa, você pode diminuir um pouco a expectativa. Não ficar esperando que você vai ter uma grande amizade com essa pessoa e vai ser amigo. Não, ela é uma pessoa agressiva, foco na tarefa. Talvez o melhor que você consiga é ter foco na tarefa também. E aí as coisas se resolvem, porque vocês falam a mesma língua. Não fica tão ansioso quanto isso. A outra coisa é o seguinte, a pessoa, ela sendo agressiva, ela tende a ser também muito competitiva, quer resolver, quer ganhar as coisas e tudo mais. Nesse sentido de competitividade dela, não é interessante você ficar destacando a fraqueza dela. Ficar falando, nossa, você é fraco nisso aqui, nossa, isso aqui você não sabe. E às vezes a gente faz isso até de raiva mesmo, porque a pessoa é agressiva com a gente, então deixa eu dar uma cutucada aqui. Evita isso, porque ela é agressiva, ela é competitiva, isso vai te trazer mais dor de cabeça. E a outra coisa que você precisa evitar é ficar discutindo detalhe. Vê os detalhes com outra pessoa, você mesmo define os detalhes, mas esse tipo de pessoa agressiva, ela, como eu falei, quer ir muito pro fim, pra conclusão, então ficar pensando no meio, sabe, nos detalhezinhos da coisa, não é uma coisa natural para ela. E isso tende a o quê? Deixar ela mais nervosa, mais agressiva, porque ela vai ficar querendo pular essa parte dos detalhes e ir direto para a conclusão. Mas agora, o que é interessante você fazer? Mostrar firmeza na hora de falar. Vai falar com uma pessoa agressiva, por mais que você seja uma pessoa doce e simpática, você tem que mostrar firmeza, e isso não tô querendo dizer para você ser rude, nem ser maldoso, porque assim, gente, a pessoa o jeito que ela entende as coisas é falando mais firme, tá? Não é uma questão de você ser sem educação, você precisa ser firme porque é o jeito que a pessoa entende. Imagina um prego e uma campainha. Para você comunicar com um prego tem que ser a martelada, é assim que ele funciona. E para você comunicar com uma campainha, é clicando suavemente na campainha. Se você for dar uma martelada na campainha, você vai estragar a campainha. Se você for com o dedo suavemente no prego, não vai fazer diferença nenhuma. Então pensa que a pessoa é como se fosse um prego. Não que você tem que ser rude, mas você tem que ser firme. E quando eu quero dizer firme, é para você diminuir um pouco a emoção e tentar ser mais direto, focado no resultado, nas coisas em si. Tá bom? Porque se você for muito mole, pode ser que a pessoa agressiva pensa, poxa, que cara mais mole, que mulher mais mole, deixa eu falar com mais firmeza para ela aqui, porque ela precisa disso. Bem, a outra segunda coisa é o seguinte, mas antes, agora sim, se você estiver gostando do vídeo, aí eu te convido, clica no botão aqui embaixo, se inscreve, junte-se à nossa comunidade aqui das pessoas mais bem-sucedidas no Brasil, tá? Se gostou, se inscreve. E aí a gente parte para dica 2, que é o seguinte, a pessoa, como eu falei para vocês, ela gosta muito dos resultados, então é interessante você também não chegar com o resultado tudo pronto para ela. Por mais que ela seja uma pessoa muitas vezes complicadinha de se relacionar, deixa ela participar, nem que seja uma parte da decisão, tá? Porque ela gosta dessa parte da conclusão, de ir pros finalmente, então não chega tudo pronto para ela. Se possível, sabe, leva uma pergunta, deixa a pessoa participar um pouquinho mais. E a outra coisa também, ela é uma pessoa que tende a ser competitiva com você, por isso ela muitas vezes vai ser agressiva. Mas você pode tentar canalizar essa competição, não contra você ou contra as pessoas, mas contra a própria tarefa. Inclusive, eu fiz um post essa semana no Instagram que falava muito parecido com isso, só que para as pessoas mandonas, tá? Mas a ideia é o seguinte, se a pessoa é competitiva, você pode canalizar essa competição dela, não contra as pessoas, mas contra a tarefa, da seguinte maneira, você fala assim, poxa, essa tarefa é muito complicada, isso é muito difícil, será que a gente vai conseguir fazer isso? Percebe que você está jogando competitividade, jogando lenha na fogueira aí para ver se a pessoa consegue ou não? Só que você não está jogando contra as pessoas, você está jogando as pessoas contra
a tarefa. E por fim, lembre-se sempre em focar e ir direto para a conclusão. É uma pessoa muito orientada para a tarefa e não orientada para ficar de conversinha e tudo mais. A pessoa agressiva foca na conclusão, vamos resolver isso aqui logo, meu negócio é tarefa. Em resumo, nós somos seres humanos, vou falar aqui brasileiros, falamos português, mas a gente entende as coisas ainda assim em diferentes línguas. Quando a gente é agressivo, quando a pessoa é agressiva, é como se ela tivesse um idioma dentro do português diferente. Você tem que falar um pouquinho mais a língua dela, com menos emoção, mais foco na tarefa, para ela entender e muitas vezes te respeitar e ser menos agressiva. Fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!